Questão 21, item 16. Se f de x é igual a 2 elevado a x, ou seja, função exponencial, e g de x é igual a log de x na base 2, função logarítmica, então a composta fog aplicada em 5 igual a 5. Então, fog f do g do x. A gente vai resolver essa questão de três modos. O modo fácil, o modo médio e o modo tipo sensacional, só para quem está muito ligado em funções. Tá? Então vamos lá. Primeiro, modo fácil. A gente sabe o que? Função composta é uma função que vai aglutinar duas outras funções. Eu vou ter um x, que é o meu domínio, vai ser a entrada da função de dentro, que é g de x. E esse g de x vai ter um resultado, vai ter uma saída. Essa saída vai ser a entrada da função de fora. E aí sim, essa função de fora vai gerar um novo resultado. Esse resultado vai ser o resultado da função composta, que vai acumular o x aplicado na primeira que o resultado aplicado na segunda. Então, eu tenho x, coloquei na primeira, fiz um cálculo, o resultado coloquei na segunda função, fiz outro cálculo e dei um resultado final. Tá? Como ele não está pedindo nessa questão para a gente calcular a função composta, eu só aplico os valores. Então, eu vou pegar 5 e vou botar primeiro na função de dentro. Não posso esquecer, f bola g, fog, é igual a f de g de x, o f e o g na mesma ordem. Identifiquei a função de dentro. Qual que eu vou aplicar primeiro? Na função de dentro. Então, 5 aplicado na função g, que é de dentro. Então, g aplicado em 5 é igual a log de x na base 2, vai ficar log de 5 na base 2. Tem como fazer alguma coisa? Não, vai ficar isso. G aplicado em 5, o resultado, a saída, vai ser log de 5 na base 2. Então, essa saída vai ser o quê? Entrada na função de fora. Qual que é a função de fora? 2 elevado a x. Então, f de x, lembra, o que vai ser entrada na função de fora? G aplicado em 5. E g aplicado em 5 é o quê? Log de 5 na base 2. Então, no lugar de x, eu tenho log de 5 na base 2. Tá? Então, olhei aqui, olhei 2 na base da potência e 2 na base do logaritmo. Lembrei da propriedade. Quando eu tiver a elevado a log de b na base a, o resultado vai ser o logaritmando. Vai ser o próprio logaritmando, vai ser b. Então, 2 elevado a log de 5 na base 2 vai ser o quê? 5. Agora sim, cheguei. Se f aplicado nisso aqui é o mesmo que f aplicado em g de 5, é o mesmo que f bola g, fog, aplicado em 5, o resultado é igual a 5. Então, tranquilo, matei a questão 16. Igual, verdadeiro. Certo? Agora vamos fazer do modo médio, que é o quê? Que eu vou ter que calcular a função fog. Como é que a gente faz? G do f, g aplica em g do x, a gente já sabe, e o resultado a gente aplica na função de fora, que é o f. Quando eu for calcular a função composta, a gente começa pela função de fora. Então, eu vou começar por f do g de x. Qual que é de fora? A f. f de x é igual a 2 elevado a x. E no lugar de x, identifiquei o x na função de fora, eu vou colocar g do x. Qual que é g do x? G do x é log de x na base 2. E agora sim, novamente, f de g de x, que é a fog, é igual a isso aqui. Ó. Lembra que acabamos de ver, 2, que é a base da potência, com a base do logaritmo, tem uma propriedade. Então, é só substituir. Ó. A elevado a log de b na base a é igual ao próprio b. Então, 2 elevado a log de x na base 2 é igual ao próprio x. Logo, a minha função, olhei ali, condição de existência, tranquilo, a minha função composta, eu posso dar por essa expressão, f de g de x é igual a x. Ok? Condição de existência. Qual que eu vou olhar? Eu vou olhar a condição de existência da função de dentro. A função de dentro é a g, que é a log. E qual é a condição de existência do log? O logaritmando tem que ser maior que zero. X tem que ser maior que zero. 5 é maior que zero? É. 5 é positivo. Então, eu posso aplicar na função. Então, f de g de x eu vou aplicar em 5. Como é a função identidade? A função aplicada em x, né? f de g de x é igual a x. Então, f de g de 5 é igual a o próprio 5. Então, eu cheguei aqui. A fog aplicada em 5 é igual a 5. Então, fui calcular a composta, vi que o resultado é a função identidade, notei, observei a condição de existência da função de dentro, que é o logaritmando, e o resultado, como 5 satisfez a condição de existência e a função identidade, se eu apliquei o 5, o resultado voltou 5. Ok? Também conseguimos de um jeito um pouquinho mais difícil, né, médio, conseguimos deduzir a expressão da função composta. Agora vamos pensar. Qual é a jogada dessa questão? Eu tenho a função f de x, que é 2 elevado a x. Ok? É uma função exponencial. Como o a, que é a base, é 2, então ela vai ser uma função crescente. Ok?
Aqui, ó, f aplicado em 0. Quando eu tenho f aplicado em 0, é aqui, ó, x igual a 0, ele vai me dar um intercepto. Então, o intercepto dela vai ser igual a 1. A gente já sabe porque na função exponencial crescente, ela não vai ter raiz, mas ela vai ter o quê? O intercepto vai cortar aqui no 1. Domínio da função exponencial, raízes. Imagem, valor de y maior que 0, ou seja, o gráfico da função vai estar no primeiro e segundo quadrante. O limite da função exponencial, quando ela estiver indo aqui, ó, o gráfico está lá em cima. Ele está descendo. Quando x está indo para o menos infinito, o limite da função é 0. Ele não chega no 0, mas ele vai para quase 0, ok? Por quê? Porque a imagem é maior que 0. Então, se ele não vai encostar o 0, não tem raiz, ou seja, a função exponencial, essa função aqui, ela não vai ter raiz, ela não tem 0 da função. Aqui do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho g do x. G do x é essa função aqui, ó, log de x na base 2. Log de x na base 2 é uma função logarítmica. O a é maior que 1, ou seja, a minha base é 2, ela é maior que 1, ou seja, ela é crescente. Por quê? Porque se a base do log estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Se ela for maior que 1, ela é crescente. Ok, seguindo. A raiz dela é 1, aqui, a raiz dessa função, porque se eu botar 1 no lugar de x, qual número eu vou elevar a 2 que o resultado vai dar 1? Vai ser 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, a raiz dela é igual a 1. Domínio dessa função, os valores de x maior que 0. Imagem reais. Quando eu projeto o gráfico da função logarítmica no eixo do y, imagem reais, certo? Então, enquanto a função exponencial fica no primeiro e segundo quadrante, a função logarítmica vai ficar no primeiro e no quarto quadrante. E o limite da função g de x, quando x tende a 0, ou seja, eu estou vindo para cá, ó, estou me aproximando de 0 pela direita, o limite é indo, o valor do y vai dar lá embaixo, no menos infinito. Mas ele não vai chegar no 0, ok? Ele se aproxima de 0 pela direita, mas ele está indo lá para o menos infinito. Então, estudamos bem função exponencial e função logarítmica. E essa função no meio, que é a função identidade, que é a FOG, que a gente calculou, que é a identidade, ok? O que eu observo? Eu consigo ver que a função vermelha, que é exponencial, ela é igual a espelhada em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, em relação a essa verde aqui, né, digamos, y igual a x, ela é espelhada, ou seja, essa função aqui, f de x igual a 2 elevado a x, que é a função exponencial, ela é inversa da log de x na base 2. Essas duas funções são inversíveis. Uma é inversa da outra. Elas são espelhadas em relação à bissetriz. Ok? Aí que vem a sacada da questão. Porque o domínio, olha o que eu observei. O domínio x dessa aqui vai ser o quê? Os valores positivos, lembra? Que por causa da condição de existência, e a imagem também vai ser valores positivos aqui. Consegui analisar os três gráficos. O que eu observei? Essa função aqui, essa função identidade, ela é a metade, é o primeiro quadrante dessas duas funções. Ó. Olha como ela é espelhada, essa função identidade. Ok? A FOG. O que isso me diz? Vamos pegar um exemplo. Eu vou trabalhar com composta. Eu vi que a função f de x, que é exponencial, e a log de x na base 2, elas são inversas. E elas são inversas entre si. Quando eu vou fazer a composta de duas funções que são inversas, imagine o seguinte. Eu tenho uma função que é a função originária. A função inversa, ela vai desfazer o cálculo feito pela originária. E se eu estou aglutinando uma função que calcula e uma que descalcula e uma inversa da outra, então eu vou botar um número, eu vou calcular, ao mesmo tempo eu vou descalcular e ele vai retornar o número que eu botei. Por isso que o resultado da composta, quando a gente for calcular, era x. Olha que massa. Vamos ver com um exemplo. Exemplo, função simples, x mais 1. Não vamos dificultar. X mais 1, vou calcular a inversa, a função dela. O f de x é y, troquei x por y para calcular a inversa. Isolei o y, cheguei aqui a função original, que é x mais 1, a inversa dela é x igual a menos 1. Ok? Tranquilo. Todo mundo sabe calcular a inversa nesse ponto. Aí o que eu vejo? Eu vou calcular a composta da função normal com a função inversa. Mas primeiro eu vou ter o quê? Primeiro eu coloco na inversa, que é a função de dentro, e depois vou para a função original, que é de fora. Olha o que eu chego. Desenvolvo isso aqui. Eu vou ter que a composta da f bola inversa de f igual a x, identidade. E olha que bacana, quando eu fizer o contrário, né, troquei a ordem, o que era a função de dentro vai ser a original e a de fora vai ser a inversa, olha o que eu vejo. Também deu identidade. Opa, isso chama atenção, né? Toda vez que eu tiver uma função composta de inversa,
Quando eu tiver uma função composta por duas funções que são inversas entre si, o resultado vai dar o quê? Vai dar identidade. Algo vai mudar? Algo vai mudar. Vamos ver. Aqui eu tenho a minha função o grupo A, que é o domínio, e a função B. O grupo A, que é o domínio, o grupo B, que é o conjunto B, que é o contradomínio. E a minha função que vai ligar de A a B. Ok. E a função inversa que vai desfazer o cálculo. Então, eu tenho um x aqui, ele entra na função, faz um cálculo, gera o B. E a função inversa vai desfazer o cálculo e vai devolver o meu x. Ok. Então, aqui, ó. Quando eu estou trabalhando inversa, bola, função inversa, f inversa, bola, f original, que é f na menos 1, f de x, o que eu tenho? Lembra que a função de dentro eu aplico primeiro? Eu tenho um x, que vai entrar na minha função original, que vai gerar um y. Esse y vai entrar na minha função inversa, que vai desfazer e vai me devolver o mesmo x. E o que a gente viu? Que essas duas funções, f e g, são inversas entre si. Então, se elas são inversas entre si, eu já sei que o quê? Que a função delas, no final, vai ser a função identidade. A composta é igual a identidade. Então, vamos lá. F de g de x, que é 2 elevado a log de x na base 2. A gente já sabe que isso aqui eu posso substituir pela base, né? Base da potência igual a base do log. Vai dar logaritmando, f de x. O que eu observo? A função de dentro, olha, essa identidade vai ser a identidade A, que vai ser a identidade da função de dentro. A função de dentro que vai garantir o meu domínio, que é o meu caso aqui, ó. Eu tenho x, o que for domínio aqui da função de dentro vai dar um resultado. E esse resultado vai desfazer e vai voltar para o meu domínio. Logo, o domínio, ó, nesse caso específico, como a função de dentro, olha que massa. A função de dentro, que é g de x, é uma função logarítmica. E a logarítmica precisa que o x seja maior que zero, que é a condição de existência. Essa função identidade, lembra, função composta de funções inversas entre si, o resultado vai dar identidade. Mas nesse caso, a função de dentro, ela determina o domínio. E como o domínio da função log de x na base 2 é x maior que zero, porque ela é condição de existência, o domínio da minha função composta vai ser a identidade com esse domínio restrito. Ou seja, para qualquer x que pertence ao grupo A, eu comecei no conjunto A, ok? Começo nesse conjunto A, ó, aqui, ó, f menos 1 aplicado em f de x. O x entra na função original, que é primeiro, e depois ele vai para a inversa. Então, o x vai na função original, dá um resultado e depois vai na inversa. Nesse sentido, certo? Então, para qualquer valor de x que pertence ao grupo A do domínio, a função inversa composta com a função original aplicada em x é igual à função inversa, que é essa aqui, a de volta, aplicada em y, que é o resultado da de dentro, cujo resultado final é x. Mágico, né? Então, eu tenho x, eu vou colocar numa função que vai fazer um cálculo, vai dar um resultado, o resultado vai ser desfeito, vai devolver o meu x. E o que eu observei? Que nessa ordem, o que vai determinar o domínio da função identidade vai ser a função de dentro. Ok? Agora, no sentido contrário, lembra que antes a gente começava aqui? Agora eu vou começar com y. Antes eu tinha a inversa aplicada, eu pegava o valor de x, aplicava na originária, depois aplicava na inversa. Agora não, vou pegar o y, vou aplicar na inversa e depois eu vou aplicar no x, na originária. Então eu tenho o y, eu vou aplicar na inversa, olha como eu troquei o sentido da seta, hein? O y, apliquei na minha função inversa, ele vai dar um x. Esse x vai ser desfeito na minha função originária para retornar o y. Olha que legal, troquei o sentido. E aí o que eu tenho? Antes eu tinha o fog, agora eu tenho o contrário. G de f de x, eu resolvo isso aqui, eu vou continuar na minha função identidade. G do f de x. Mas o que? Esse i e b vai ser a identidade do b, vai ser o domínio da função de dentro. Só que qual é a função de dentro? A função de dentro é o quê? 2 elevado a x. Só que 2 elevado a x, que é a função exponencial, o domínio dela é reais. Logo, embora eu calcule aqui eu tenho a original, bola, inversa, ou no slide anterior, inversa, bola, original, embora as duas deem como resultado a identidade, o que vai mudar é o domínio da função de dentro, que é ela que vai restringir quais valores que eu vou conseguir colocar na minha função. Então, nesse caso, como eu comecei aqui por y aplico na inversa, que dá um x, que aplica na original, que dá o y. Qualquer y que pertence ao grupo B, aqui o meu domínio vai ser B, tal que f bola inversa, ou seja, f de inversa de y, né?
Primeiro aplico na inversa, tá aqui, ó. Depois aplico na função de fora, que é originário. Isso quer dizer que eu posso pegar, aplicar o x, que é o valor que eu quero, na função f. Ó, tá aqui, ó. Posso pegar o x, que é o resultado da primeira, aplicar direto na original, que o resultado vai dar o y. Mesma coisa. Então, f de x igual a y. É a função identidade, só que dessa vez aqui, ó, no sentido contrário, certo? Então, calculei os dois deu identidade. No caso, vamos restringir pelo domínio. Então, essa é a sacada. Então, ó, tá aqui, ó, minha função. Essa aqui é a função azul, que é a da primeira, quando eu primeiro aplico na função original e depois na inversa. Como a primeira é a logarítmica, tem condição de existência, o domínio dela vai ser isso aqui. Então, aqui, ó, domínio x pertence aos reais, tal que x maior que zero, por causa da condição de existência. E a imagem, mesma coisa, y pertence aos reais, só que a imagem vai ser o quê? Y maior que zero, porque tá aqui, ó, no primeiro quadrante. Peguei o gráfico, projetei no eixo do y e deu esse resultado aqui. Ok? E agora, como se fosse o contrário, ao invés de eu pegar f, a inversa de f, bola, f original, eu vou fazer o contrário. Vou fazer f original, bola, inversa. E eu vou ter a identidade b, também é identidade. Só que o que acontece? Como o domínio dela que vai prevalecer o domínio da primeira, o que eu tenho? Domínio reais, imagem reais. Ok? Então, vi duas funções, são inversas entre si. A minha composta vai ser a função identidade. O que vai mudar no sentido de uma e para outra, eu vou ter que olhar a função de dentro, que vai marcar o meu domínio. E aí sim, né? Eu olhei ali, sou um aluno super atento, olhei f de x igual a 2 elevado a x, a exponencial, g de x igual a x, log de x na base 2, é uma função logarítmica, uma é inversa da outra, e ele está pedindo a fog aplicado em 5. O que eu já sei? Se é a composta de funções inversas entre si, o resultado vai ser, a função final vai ser a identidade. Aí o que eu vejo? Qual a identidade que vai restringir o domínio? Vai ser a função de dentro, que é a g do x. G do x é a log. X tem, aqui, ó, condição de existência. X tem que ser maior que zero. Sim que é maior que zero, aí sim, ó, domínio, x pertence aos reais, tal que x maior que zero. Sim que é maior que zero, eu consigo aplicar. Então, f de g de 5 igual a 5. Aí a gente fecha a questão 16. Questão espetacular, tratando de um assunto super específico, que é a função composta por duas funções que são o quê? Inversas entre si, né? Baita revisão. Então, item 16 da questão 21 correto, gabarito da questão 21, 26.